Olha para o céu à noite. O que você vê? Uma imensidão de estrelas, planetas e galáxias. O universo é um lugar de maravilhas, mistério e infinitas possibilidades. É natural se perguntar: será que estamos sozinhos? Ao longo da história, culturas ao redor do mundo compartilharam histórias de deuses descendo dos céus, seres com conhecimento e tecnologia avançados, influenciando o desenvolvimento da civilização humana. Seriam essas histórias mais do que apenas mitos? Talvez, como nossos ancestrais acreditavam, seres de outros planetas tenham nos visitado, deixando sua marca em nossa cultura, assim como os bandeirantes desbravaram e moldaram o Brasil. Deuses astronautas? Intervenção extraterrestre? A verdade pode estar escondida embaixo do nosso nariz, esperando para ser revelada. A busca por vida extraterrestre não está mais confinada ao reino da ficção científica. É um esforço global, impulsionado pela curiosidade científica, por avanços tecnológicos e por um desejo profundo de entender nosso lugar no universo. Nas últimas décadas, vimos um aumento repentino em avistamentos de OVNIs, fenômenos inexplicáveis e documentos governamentais desclassificados que apontam para a existência de algo extraordinário. Esses eventos, muitas vezes descartados ou ridicularizados, exigem nossa atenção. Eles nos desafiam a expandir nossa compreensão do que é possível. Nossa jornada nos levará de textos antigos e mistérios arqueológicos, como as linhas de Nazca, até encontros modernos com OVNIs e o potencial para uma mudança profunda na consciência humana. Será que o futuro já aconteceu, como na lenda da cidade perdida de Eldorado? Investigaremos a possibilidade da regeneração planetária, um tempo de grande transformação guiado por forças além da nossa compreensão atual. Apertem os cintos e preparem-se para uma exploração do desconhecido. A verdade, como dizem, está lá fora. Nossa jornada começa na antiga Mesopotâmia, o berço da civilização onde os poderosos rios Tigre e Eufrates nutriram um povo conhecido como Sumérios. Esses engenhosos inovadores nos deram a escrita, a matemática, a astronomia e algumas das primeiras histórias registradas da humanidade. Mas seus contos iam muito além do reino terrestre, alcançando a tapeçaria celestial do cosmos. Inscritas em tábuas de argila, preservadas por milênios, estão as narrativas épicas dos Anunnaki, traduzido como aqueles que do céu à terra vieram. Esses seres, de acordo com os relatos sumérios, vinham de um planeta distante chamado Nibiru, um viajante celestial com uma órbita alongada que o aproximava da Terra a cada 3.600 anos. Imaginem, se puderem, uma época em que os céus crepitavam com energia, enquanto um objeto celestial, um planeta desconhecido pela ciência moderna, se aproximava da Terra. Os Anunnaki, mestres da navegação celestial e possuidores de um conhecimento muito superior ao nosso, embarcaram em uma jornada perigosa através do cosmos, buscando reabastecer seus recursos cada vez mais escassos. Liderados por um panteão de figuras poderosas, com nomes como Enki, Enlil e Ninhursag gravados nos anais da história humana, pensem neles como os nossos Zés cariocas intergalácticos, só que com bem menos samba e muito mais poder. Gap2is. Os Anunnaki estabeleceram sua presença na Terra. Eles trouxeram consigo tecnologia avançada, a capacidade de manipular energia e matéria, e uma visão para um mundo onde os humanos poderiam servir às suas necessidades. Os Anunnaki, segundo os relatos sumérios, não eram deuses benevolentes concedendo presentes à humanidade. Não eram tipo um Papai Noel cósmico distribuindo presentes. Eles eram pragmáticos,
movidos pela necessidade, buscando extrair recursos e manter sua própria civilização em um momento de crise. Afinal, ninguém atravessa a imensidão do universo só para fazer amigos, né? As tabuletas sumérias descrevem uma época em que os Anunnaki, confrontados com a árdua tarefa de minerar ouro, buscaram criar uma força de trabalho capaz de suprir suas necessidades. Eles possuíam o conhecimento, a tecnologia e a audácia para manipular a própria essência da vida. Enki, o deus Anunnaki da sabedoria e da criação, é creditado com o ato monumental de moldar a humanidade. Usando seu avançado conhecimento de genética, algo como um doutor Miranda da época, os Anunnaki combinaram seu próprio DNA com o do Homo erectus, uma espécie de hominídeo primitivo já presente na Terra. Imaginem só, juntar o DNA deles com o nosso, tipo um Frankenstein da antiguidade. O resultado dessa manipulação genética, segundo os relatos sumérios, foi o nascimento do Homo sapiens, os humanos como os conhecemos hoje. Criados à imagem e semelhança dos Anunnaki, porém distintos e capazes de pensamento e ação independentes, fomos incumbidos de servir aos nossos criadores celestiais, quase como um empregadismo intergaláctico. Essa história da criação, embora mergulhada na mitologia antiga, levanta questões profundas sobre nossas origens, nosso propósito e nosso lugar no grande esquema cósmico. Seríamos nós, como acreditavam os sumérios, o produto de uma intervenção extraterrestre? Nossa própria existência seria uma prova da proeza tecnológica dos Anunnaki? Seria a história da humanidade uma grande pegadinha do Silvio Santos cósmica? A influência Anunnaki, como descrita nos textos sumérios, estendeu-se muito além da criação da humanidade. Eles transmitiram conhecimento, habilidades e tecnologias que impulsionaram a civilização humana, deixando uma marca indelével em nossa consciência coletiva. Da agricultura à astronomia, da matemática à metalurgia, os sumérios creditavam aos Anunnaki a dádiva da civilização. Este conhecimento, transmitido através de gerações, lançou as bases para o surgimento das cidades, o desenvolvimento de sociedades complexas e o florescimento da engenhosidade humana. Pense nos antigos engenhos de açúcar no Brasil colonial, verdadeiras maravilhas tecnológicas para a época. O legado dos Anunnaki pode ser visto nas maravilhas arquitetônicas do mundo antigo, estruturas que parecem desafiar as capacidades tecnológicas de seu tempo. As pirâmides do Egito, as estruturas megalíticas de Stonehenge e as enigmáticas linhas de Nazca no Peru ecoam um conhecimento e uma precisão que continuam a intrigar e a confundir os observadores modernos, assim como as cidades perdidas da Amazônia ou as complexas construções incas. Seriam essas maravilhas antigas, como alguns teóricos sugerem, evidências da influência Anunnaki, um testemunho de suas tecnologias avançadas e seu desejo de deixar sua marca na Terra? Ou seriam simplesmente o produto da engenhosidade humana, inspirados pelas histórias e lendas transmitidas de um tempo em que os deuses caminhavam entre nós, como as lendas indígenas brasileiras sobre os deuses da natureza? Seção 5. O retorno dos observadores. Os Anunnaki, de acordo com os relatos sumérios, não permaneceram na Terra indefinidamente. Depois de milênios supervisionando o desenvolvimento humano e extraindo os recursos que tanto necessitavam, eles partiram, deixando um legado de conhecimento, tecnologia e uma fascinante sugestão de nossas origens cósmicas. Mas a história não termina aí. Os textos sumérios, juntamente com inúmeras outras tradições antigas, falam de uma época em que os Anunnaki retornarão, quando sua carruagem celestial, Nibiru, mais uma vez agraciar os céus da Terra, anunciando uma nova era para a humanidade.
Este retorno, frequentemente associado a profecias de grandes mudanças, convulsões e transformações, capturou a imaginação de místicos, videntes e daqueles que acreditam que a história é cíclica, destinada a se repetir em grandes padrões cósmicos, tipo um eterno retorno, sabe? Se o retorno dos Anunnaki significa um tempo de julgamento, iluminação ou simplesmente uma continuação da dança cósmica entre a humanidade e nossos progenitores celestiais, permanece um assunto de debate e especulação. Mas uma coisa é certa: a possibilidade de seu retorno, de um reencontro com os seres que podem ter desempenhado um papel fundamental em nossa criação, é uma perspectiva fascinante que continua a incendiar nossa imaginação. Tipo quando a gente espera o próximo capítulo daquela novela que a gente ama. Seção 6. Sussurros de uma aliança. Ao mergulharmos nos mistérios dos Anunnaki, encontramos sussurros de uma aliança sagrada. Essa aliança sugere uma conexão cósmica que transcende o tempo e o espaço. Alguns acreditam que representa uma promessa de orientação e proteção. Textos antigos falam de seres extraterrestres benevolentes que vigiam a humanidade, intervindo em tempos de crise para nos afastar da autodestruição. Outros veem como uma dívida kármica, um fardo da nossa criação. Nossas ações têm consequências que impactam o equilíbrio do cosmos. A aliança nos lembra da nossa interconexão e destino compartilhado. Imaginem uma civilização que dominava o poder dos cristais, canalizando sua energia para iluminar suas cidades e alimentar suas máquinas. Visualizem estruturas imponentes, brilhando sob um céu ensolarado. Este era um mundo onde tecnologia e espiritualidade coexistiam em perfeita harmonia. Humanos viviam em sintonia com a natureza, suas vidas enriquecidas por conhecimento e sabedoria. Os Atlantes possuíam um profundo conhecimento de energia e vibração, dominando tecnologias que mal podemos compreender. Seus cristais permitiam manipular a matéria, controlar o clima e se comunicar telepaticamente. Suas cidades eram conectadas por uma rede de canais, refletindo sua ligação com a água. Construíram templos magníficos, alinhados com corpos celestes, onde praticavam rituais sagrados. A lenda de Atlântida, como muitos contos antigos, está entrelaçada com fios de influência extraterrestre. Alguns acreditam que os Atlantes não estavam sozinhos em sua busca por conhecimento e poder, que receberam orientação e talvez até avisos de seres de além do nosso mundo. Seriam os Anunnaki, aqueles viajantes celestiais de Nibiru, envolvidos na ascensão de Atlântida, compartilhando suas tecnologias avançadas e conhecimento com uma civilização ansiosa para abraçar os mistérios do universo? Ou será que os Atlantes forjaram alianças com outras raças estelares, seres de sistemas solares distantes que viram na humanidade o potencial para a grandeza, mas também as sementes da nossa própria destruição? Algumas tradições esotéricas falam dos Pleiadianos, seres de amor e luz, que buscavam guiar os Atlantes por um caminho de iluminação espiritual, alertando-os sobre os perigos da arrogância tecnológica. Outros sussurram sobre os Sirianos, mestres do som e da frequência, que compartilharam seu conhecimento de manipulação de energia, tanto para o bem quanto para o mal. Gap 2Es. Independentemente da influência extraterrestre específica, a lenda de Atlântida serve como um poderoso lembrete de que não estamos sozinhos na imensidão do cosmos. Ela sugere que nossa história, nossa evolução e talvez até mesmo nosso destino estão interligados com o de seres de outros mundos, para o bem ou para o mal. Pense nisso como um jeitinho brasileiro cósmico, uma troca de experiências e aprendizados que molda quem somos. A queda de Atlântida, assim como muitas grandes civilizações, não foi um cataclismo repentino.
mas uma erosão gradual de valores, um lento envenenamento da alma coletiva. Os Atlantes, seduzidos por sua própria proeza tecnológica, começaram a priorizar a riqueza material e o poder em detrimento do crescimento espiritual e da harmonia com a natureza. Pensem no nosso caso, né? A gente sempre busca o próximo celular, o carro do ano, mas e a nossa essência? Sua tecnologia de cristal, antes usada para cura e iluminação, era cada vez mais empregada para ganho pessoal e controle. Eles desenvolveram armas de poder inimaginável, capazes de controlar as próprias forças da natureza, e as usaram para subjugar culturas vizinhas e expandir seu domínio. Igualzinho aqueles filmes de ficção científica que a gente assiste, tipo Guerra nas Estrelas. À medida que os Atlantes se aprofundavam nos mistérios da manipulação genética, buscando aprimorar suas habilidades físicas e estender suas vidas, eles cruzaram uma linha, mexendo com a própria essência da vida, suas criações, zombarias distorcidas da natureza. Pensem num Frankenstein caribenho, sabe? Semearam discórdia e desequilíbrio por toda a terra. Os avisos de seus mestres espirituais, os apelos por moderação e um retorno ao equilíbrio foram ignorados. Os Atlantes, cegos por sua própria arrogância, haviam esquecido a fonte de seu verdadeiro poder, sua conexão com o divino, com o fluxo universal de energia que sustentava toda a vida. Esqueceram o axé, a força que vem da natureza, sabe? Seção 5 Ecos na Poeira. O fim cataclísmico de Atlântida, como descrito por Platão, continua sendo um tema de muito debate e especulação. Teria sido um terremoto devastador, tipo um daqueles que a gente vê no Japão, que fragmentou a nação insular, mergulhando-a nas profundezas do oceano? Ou uma série de erupções vulcânicas, como a do Vesúvio que soterrou Pompeia, cuspindo lava e cinzas, encobrindo o sol e desencadeando um reinado de fogo? Alguns acreditam que os Atlantes, reconhecendo a insensatez de seus caminhos, tipo a gente percebendo que exagerou na feijoada, provocaram a própria destruição. Usaram suas tecnologias avançadas para desmantelar sua civilização antes que sua arrogância, ou melhor, híbris, como diriam os filósofos, se espalhasse ainda mais. Outros sugerem uma intervenção cósmica, um ajuste de contas kármico, sabe? Tipo a lei do retorno, para impedir que os Atlantes liberassem suas tecnologias destrutivas sobre o mundo. Seja qual for a causa, o legado de Atlântida serve como um poderoso lembrete da natureza cíclica da história, da ascensão e queda das civilizações, tipo o Império Romano ou a Era Vargas, e da eterna batalha entre nossos impulsos mais nobres e os nem tanto. Hoje, espalhadas pelo globo, encontramos pistas fascinantes da existência de Atlântida, estruturas megalíticas que desafiam explicações, tipo as pirâmides do Egito ou as linhas de Nazca, textos antigos repletos de referências crípticas a uma civilização perdida, como se fossem letras de Chico Buarque cheias de metáforas, e ruínas subaquáticas que sugerem uma sofisticação tecnológica muito além de sua época presumida, tipo um celular descoberto em um sítio arqueológico do século XV. Seção 6. Um alerta e uma promessa. A lenda de Atlântida, ainda que envolta em mistério e perdida nas areias do tempo, guarda profunda relevância para nós hoje. Serve como um alerta e uma promessa. Uma lembrança do potencial para a grandeza e autodestruição que reside no espírito humano. Assim como estamos à beira de uma nova era, no limiar de avanços tecnológicos que espelham, e talvez até superem, aqueles atribuídos aos Atlantes, precisamos estar atentos às lições do passado. É como diz o ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Devemos lembrar que o verdadeiro poder não reside na dominação e no controle, mas no equilíbrio,
na compaixão e em um profundo respeito por toda a vida. Os ecos de Atlântida nos sussurram através dos tempos, nos incentivando a escolher um caminho diferente, a abraçar nossa interconexão, tal qual uma roda de samba, onde cada instrumento contribui para a harmonia do conjunto, e a usar nossa engenhosidade para o bem da humanidade e do planeta. O futuro não é predeterminado. Não é como um jogo de bicho, onde tudo já está decidido. Temos o poder de criar uma nova Atlântida, uma civilização que honra tanto nossa destreza tecnológica quanto nossa sabedoria espiritual. Um mundo onde a harmonia e o equilíbrio prevalecem. A escolha, como sempre, é nossa. Seção 1. A ascensão do fenômeno. Por milênios, histórias de luzes estranhas no céu e encontros com seres de outros mundos foram tecidas nas culturas humanas. Esses contos, muitas vezes descartados como folclore, como lendas do Saci Pererê ou do Boitatá, ganharam nova urgência à medida que os avistamentos de OVNIs dispararam, desafiando nossas concepções sobre a realidade. A ascensão do fenômeno OVNI na era moderna pode ser rastreada até a Segunda Guerra Mundial, quando pilotos relataram ter visto objetos estranhos e velozes nos céus. Esses Foo Fighters, como ficaram conhecidos, desafiavam qualquer explicação. Seus movimentos pareciam impossíveis para qualquer aeronave conhecida da época. Embora muitos avistamentos pudessem ser atribuídos a aeronaves mal identificadas ou até mesmo a balões meteorológicos, como acontece com frequência aqui no Brasil, um número significativo permaneceu sem explicação, alimentando especulações sobre suas origens e propósito. O fenômeno OVNI não se limita a luzes distantes no céu, tipo aqueles relatos de objetos não identificados que a gente vê no Fantástico, sabe? Ao longo dos anos, houve inúmeros relatos de encontros próximos, com pessoas afirmando terem testemunhado esses objetos de perto, bem pertinho, como se estivessem vendo um carro na rua. Um dos casos mais conhecidos de encontros com OVNIs é o de Betty e Barney Hill, um casal americano que alegou ter sido abduzido por seres extraterrestres em 1961. É tipo aquela história de ET que a gente ouve desde criança, mas com detalhes de arrepiar. O caso da abdução de Hill, junto com outros relatos de encontros próximos, levantou questões profundas sobre a natureza da realidade e a possibilidade de vida extraterrestre. Quem sabe até uma Terra 2 para a gente colonizar, não é mesmo? Gap 2. Será que estamos sozinhos nesse universozão? Por décadas, o fenômeno OVNI foi relegado aos confins da cultura pop, descartado por governos e pela ciência tradicional. Era coisa de maluquete, de quem assistia muito Chaves e via disco voador em qualquer coisa. Mas nos últimos anos, vimos uma mudança sísmica, uma virada de jogo total na narrativa oficial. Os governos finalmente começaram a reconhecer a realidade dos fenômenos aéreos não identificados. A coisa ficou séria. Em 2017, o The New York Times, um jornal que não é qualquer jornalzinho de bairro, publicou uma reportagem bombástica que revelou um programa secreto do Pentágono. Dá para acreditar? Um programa dedicado a investigar avistamentos de OVNIs. Essa revelação foi um divisor de águas na percepção pública do fenômeno OVNI. Tipo quando o Santos do Pelé ganhou o Mundial, sabe? Marcou uma era. Desde então, a coisa não parou. Tivemos um fluxo constante de revelações, com governos liberando imagens antes classificadas como secretas, mostrando encontros com OVNIs. Esses vídeos, com objetos se movendo numa velocidade absurda, desafiando a gravidade, tipo o Ayrton Senna nas curvas de Mônaco, alimentaram especulações sobre a origem dessas naves. Embora a narrativa oficial tenha mudado para um reconhecimento cauteloso, ainda temos muitas perguntas sem resposta.
a novela ainda está longe de acabar. Em pé, neste momento crucial da história da humanidade, a convergência do aumento de avistamentos de OVNIs e das revelações governamentais torna difícil ignorar a possibilidade de não estarmos sozinhos. É como aquele ditado, né? Onde há fumaça, há fogo. O véu de segredo que por tanto tempo encobriu o fenômeno OVNI está lentamente se levantando, revelando uma realidade muito mais profunda e misteriosa, tipo a história do Saci Pererê, que todo mundo conhece, mas ninguém nunca viu de verdade. Se esses objetos são de fato de origem extraterrestre, isso alteraria fundamentalmente nossa compreensão de nosso lugar no universo. Seria como descobrir que o Brasil não é só o país do futebol, mas também o país dos ETs. Será que esses visitantes estão aqui para observar, guiar ou intervir nos assuntos humanos? Ou será que seus motivos são muito mais complexos, tipo a fila do INSS? O fenômeno OVNI não é mais um tópico marginal. É uma realidade que exige nossa atenção e curiosidade. É como um bom episódio de novela. A gente não pode perder nenhum detalhe. Ao longo da história, profecias que predizem um período de grande tribulação, muitas vezes chamado de os 3 dias de trevas, têm cativado a imaginação de místicos e videntes. Alguns descrevem uma escuridão física, como um eclipse total do Sol, tipo aquele de 1919 que deixou o Brasil boquiaberto. Outros falam de uma escuridão espiritual, um período de turbulência interior e acerto de contas, tipo aquela ressaca moral depois do carnaval. Essa é a escuridão da alma. Um confronto com o nosso lado sombrio, aquele Zé Pilintra que mora dentro de cada um de nós. Seja interpretada de forma literal ou metafórica, a profecia dos 3 dias de trevas fala de um medo humano profundo, arraigado em relação ao desconhecido e à fragilidade da nossa existência, igualzinho a quando a gente espera o resultado do Enem. Apesar das profecias dos 3 dias de trevas frequentemente evocarem sentimentos de pavor, elas também são vistas como oportunidades de crescimento espiritual, uma chance de se realinhar com a sinfonia cósmica. Assim como uma tempestade limpa o ar, os 3 dias de trevas são encarados como uma purificação necessária, uma faxina cósmica que varre o velho para dar lugar ao novo. Pensem naquela sensação pós-chuva de verão, sabe? Tudo renovado. Para aqueles que estiverem preparados, os 3 dias de trevas representam a passagem para um estado mais elevado de consciência. É um tempo de revelações e insights profundos, tipo um despertar para quem já está trilhando um caminho de autoconhecimento. A sinfonia celestial, embora às vezes dissonante, como um samba meio desafinado no começo, busca, em última instância, o equilíbrio e a harmonia. Aquele momento em que todos os instrumentos se encaixam e a música te arrepia. As profecias dos 3 dias de trevas frequentemente coincidem com períodos de grandes perturbações e transformações na história da humanidade. Elas são vistas por alguns como um período de acerto de contas kármico, um ajuste de contas cósmico, tipo um dia do juízo, sabe? Os 3 dias de trevas podem ser vistos como um alerta, nos forçando a confrontar as consequências de nossas escolhas, igualzinho àquele aperto na consciência depois de comer um brigadeiro a mais. Este é um momento de introspecção, de examinar nossos valores e de realinhar nossas ações com nossas aspirações mais elevadas, buscando aquele jeitinho brasileiro de sermos melhores. Algumas profecias descrevem eventos físicos de natureza celestial que poderiam interromper nosso modo de vida e mergulhar o mundo em trevas literais. Pensem num apagão cósmico,
tipo quando cai a luz em São Paulo inteira, mas em escala global. Esses eventos cósmicos, muitas vezes associados a erupções solares ou tempestades geomagnéticas, poderiam ter um impacto significativo em nossa infraestrutura tecnológica. Imaginem um mundo sem energia elétrica, tipo um feriado prolongado sem churrasqueira elétrica, sem internet, onde as redes de comunicação entram em colapso e os sistemas de transporte param completamente. Parece um pesadelo, né? Cientistas, não aqueles gurus de internet, mas cientistas de verdade, há muito tempo alertam sobre o potencial de tempestades solares interromperem nossas redes elétricas e sistemas de comunicação. É como se o universo estivesse nos dando um sinal, tipo um toque de celular fantasma. Sejam os 3 dias de escuridão manifestados como um apagão literal, tipo aquele que teve em 2009 no Amapá, ou um período metafórico de caos, a mensagem é clara. Nosso estilo de vida atual é vulnerável, como um castelo de cartas num ventilador. Enquanto as profecias dos 3 dias de escuridão espalham medo e incerteza, há aqueles que acreditam que não enfrentaremos esse período de tribulação sozinhos. Ao longo da história, encontramos relatos de seres benevolentes, guardiões da humanidade, que nos observam de reinos além da nossa percepção, como os protetores das lendas indígenas ou os orixás das religiões afro-brasileiras, figuras que amparam e guiam em momentos de necessidade. Esses seres são frequentemente descritos como guias e protetores, oferecendo apoio e orientação em tempos de crise e transição, tal qual uma benzedeira zelando por sua comunidade, ou um professor iluminando o caminho de seus alunos. Será que, durante os 3 dias de escuridão, esses seres benevolentes se farão presentes, oferecendo ajuda e proteção, como um farol na tempestade? Será que veremos a mão amiga que nos guiará pela escuridão, como o boto cor-de-rosa que, segundo a lenda, protege os ribeirinhos amazônicos? As profecias dos 3 dias de escuridão, no fim das contas, apontam para um tempo de renovação e o surgimento de um mundo mais iluminado e compassivo. Assim como a hora mais escura antecede o amanhecer, os 3 dias de escuridão representam uma passagem necessária da qual emergirmos transformados. Imaginem um mundo onde os véus da ilusão foram levantados, onde a verdade da nossa interconexão é inegável. É como finalmente enxergar a beleza por trás da névoa, como um ipê amarelo florescendo no cerrado após a queimada. Essa é a promessa que reside além dos 3 dias de escuridão. Um mundo onde a humanidade abraçou seu verdadeiro potencial e entrou em alinhamento com seu destino cósmico, como uma orquestra perfeitamente afinada tocando uma sinfonia universal. Ao emergirmos das provações dos 3 dias de escuridão, nos encontramos em uma encruzilhada, um momento crucial na história da humanidade. Os velhos paradigmas se desfizeram, deixando um vazio fértil, repleto de potencial para a renovação. Pensem na nossa própria história. Quantas vezes o Brasil se reinventou, se reergueu? Essa resiliência está em nosso DNA. Este não é um momento para desespero, mas para uma esperança radical, um respiro coletivo após um período de intensa transformação. É como aquele sentimento de alívio depois de um carnaval intenso, sabe? Uma pausa para recarregar as energias e seguir em frente. Temos a oportunidade de reescrever a narrativa, de escolher um caminho que honre nossa interconexão e destino compartilhado. Que nem uma roda de samba, onde cada instrumento tem seu papel, mas a beleza está na harmonia de todos. A regeneração planetária não é meramente um imperativo ambiental, é um despertar espiritual. É como cuidar da nossa casa, do nosso quintal, com o mesmo carinho que a gente prepara um prato de comida para quem a gente ama. Estamos todos juntos nessa, e juntos temos o poder de criar um futuro digno de nossas mais altas aspirações.
Um futuro que o Chico Mendes e a Marina Silva sonharam. Um futuro que a gente merece. Assim como a humanidade passa por seu próprio processo de transformação, a Terra também vivencia um profundo despertar. O planeta não é meramente um objeto inanimado, um recurso a ser explorado para nosso próprio benefício. É um ser vivo, que respira com sua própria consciência, seus próprios ritmos e ciclos, sua própria inteligência e sabedoria. Pense na Mãe Terra, como em nossas lendas indígenas, ela sente tudo. A Terra sente cada ação nossa, cada pensamento e emoção. Ela absorve nossa energia, tanto positiva quanto negativa, e responde de acordo. As crises ambientais que enfrentamos, mudanças climáticas, poluição, desmatamento, não são apenas problemas externos. São sintomas de um desequilíbrio mais profundo, um reflexo de nossa própria desarmonia com o mundo natural. É como aquele ditado: aqui se faz, aqui se paga. À medida que começamos a nos curar, a mudar nossa consciência para o amor, a compaixão e a interconexão, enviamos ondas de energia curativa para fora, para o próprio tecido da Terra. Como quando a gente joga uma pedrinha num lago, sabe? As ondas se espalham. Começamos a perceber o planeta não como uma entidade separada, mas como uma extensão de nós mesmos, um reflexo de nossa própria paisagem interior. A Terra responde ao nosso amor e cuidado com um ressurgimento da força vital, um florescimento de abundância, uma restauração do equilíbrio e da harmonia. É como cuidar de uma plantinha em casa, com carinho e atenção. Ela floresce. Assim como a Terra. À medida que despertamos para nossa verdadeira natureza como guardiões do planeta, a Terra desperta para seu pleno potencial como um jardim do Éden, um paraíso reconquistado. A tarefa de regeneração planetária pode parecer assustadora, mas não estamos sozinhos nessa jornada. Existem forças de amor, compaixão e sabedoria guiando-nos para um futuro mais brilhante. Pense no mutirão que fazemos quando precisamos, na força que temos quando nos unimos. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa grande dança cósmica de cura e transformação. Pequenas ações, grandes mudanças. Seção 4. A conexão extraterrestre. Ao embarcarmos nessa jornada de regeneração planetária, podemos nos encontrar guiados e amparados por forças além da nossa compreensão atual. Ao longo da história, em diferentes culturas e tradições espirituais, como as histórias dos caboclos protetores da floresta na Umbanda, por exemplo, existem relatos de seres benevolentes, guardiões da humanidade, que nos observam de reinos além da nossa percepção. Esses seres, sejam anjos, mestres ascensionados ou visitantes extraterrestres de sistemas estelares distantes, como os ETs de Varginha, possuem, segundo dizem, um profundo amor pela humanidade e um interesse genuíno em nossa evolução espiritual. Eles são frequentemente descritos como guias, protetores e sussurros de sabedoria, oferecendo apoio e orientação em tempos de crise e transição, assim como os pretos velhos nos aconselham com sua experiência. Será que, durante esse período de regeneração planetária, esses seres benevolentes tornarão sua presença mais explícita, oferecendo assistência, orientação e tecnologias que podem nos ajudar a curar a Terra e criar um futuro mais sustentável, como uma nova Operação Prato? Embora a natureza e a extensão do envolvimento extraterrestre permaneçam um tema de especulação, a possibilidade de sua presença, sua sabedoria e suas tecnologias avançadas oferece um vislumbre de esperança, uma lembrança de que não estamos sozinhos nessa grande empreitada cósmica. Seção 5. Um novo paradigma. A regeneração planetária não se trata apenas de restaurar a Terra à sua antiga glória,
Trata-se de dar à luz um novo paradigma, uma nova maneira de estar no mundo. É sobre transcender as limitações da nossa visão de mundo atual e abraçar uma perspectiva mais holística, que reconhece a interconexão de todas as coisas. Pense no conceito de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. A nossa existência está intrinsecamente ligada à existência de tudo ao nosso redor. Este novo paradigma não é uma fantasia utópica, é um futuro real e alcançável. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. A tarefa da regeneração planetária pode parecer assustadora às vezes, até mesmo para os otimistas que nem o Joel J. Mas lembre-se, mesmo as menores ações, quando multiplicadas por milhões de indivíduos, podem criar um efeito dominó de mudanças positivas, igualzinho àquela corrente do bem que a gente vê na internet. Não somos impotentes diante dos desafios globais. Temos o poder de escolher o amor em vez do medo, a compaixão em vez da indiferença, a ação em vez da apatia. A gente tem a força, a garra, o poder de ser a mudança que queremos ver no mundo, de ser a geração que quebra o ciclo de destruição e inaugura uma nova era de paz, harmonia e sustentabilidade, tipo um novo ciclo da Xuxa, só que para o planeta. Vamos abraçar os desafios que temos pela frente com coragem, determinação e uma crença inabalável no potencial da humanidade para criar um futuro melhor. Vamos nos guiar pela sabedoria do passado, tipo ouvir os conselhos da avó, inspirar-nos pelas possibilidades do presente e nos dedicar a criar um legado de amor, cura e transformação para as gerações futuras, tipo plantar uma árvore que nossos netos vão poder aproveitar. O futuro não é predeterminado. É uma tela em branco na qual nós, os artistas do nosso próprio destino, temos o poder de pintar uma obra-prima de esperança, resiliência e possibilidades ilimitadas. É tipo um samba enredo, cheio de cores, brilho e alegria. Vamos pegar nossos pincéis e criar um mundo digno de nós mesmos e das gerações que seguirão nossos passos. Nos encontramos no limiar de uma nova era, onde os ecos de antigas profecias se entrelaçam com as mais recentes descobertas científicas. A humanidade está à beira de um profundo despertar. Os véus que obscureceram nossas verdadeiras origens estão se erguendo, revelando uma realidade grandiosa e misteriosa. Exploramos a possibilidade de não estarmos sozinhos no cosmos, de que nosso destino está entrelaçado com o de seres de outros mundos. Somos participantes ativos, co-criadores do nosso destino coletivo. Chegou a hora de abandonarmos as crenças limitantes e os paradigmas ultrapassados que nos mantiveram presos a uma realidade definida pela escassez, separação e conflito. Estamos sendo chamados a explorar todo o nosso potencial como cidadãos cósmicos, a abraçar nossa herança extraterrestre e a criar um futuro digno de nossas maiores aspirações. Isso não significa seguir cegamente os ensinamentos de textos antigos ou as últimas declarações de autoproclamados profetas. É sobre escutar os sussurros de nossos próprios corações, a sabedoria ancestral codificada em nosso DNA e a intuição que nos conecta à própria essência do cosmos. É como aquele ditado: quem procura, acha. Trata-se de reivindicar nosso poder como criadores conscientes, reconhecendo que não estamos separados do universo, mas sim somos parte integrante de uma vasta e interconectada teia da vida. A mesma energia que anima as estrelas, que alimenta o nascimento e a morte das galáxias, flui em nossas veias, conectando-nos a todos os seres vivos e ao potencial infinito do cosmos. Pense nisso. Somos todos poeira de estrelas. Como já dizia o grande Carl Sagan, ao abraçarmos nossa herança cósmica, reconhecendo nossa interconexão e alinhando nossas ações com os princípios do amor, da compaixão e da sustentabilidade, podemos nos tornar a mudança que desejamos ver no mundo, como diria Gandhi. Podemos ser a geração que cura as feridas do passado,
restaura o equilíbrio do planeta e inaugura uma nova era de paz, harmonia e iluminação, um verdadeiro carnaval da vida, só que para sempre. O futuro não está predeterminado, ele é uma tela em branco na qual nós, os artistas do nosso próprio destino, temos o poder de pintar uma obra-prima de esperança. As escolhas que fazemos hoje determinarão o curso da evolução humana e o destino do nosso planeta. Que possamos escolher o amor em vez do medo, a compaixão em vez da indiferença e a ação em vez da apatia. Que possamos nos unir como uma única família humana, unidos por nossas origens compartilhadas e nossa crença inabalável em um futuro melhor. As estrelas acima de nós servem como um lembrete constante do nosso lugar no grande esquema cósmico. Elas nos convidam a explorar, a sonhar, a ir além das limitações da nossa compreensão atual. O futuro está em aberto, uma tapeçaria esperando para ser tecida com os fios das nossas escolhas. As estrelas estão chamando, e a hora é agora.